Boas rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo no canal Explicações Matias. Hoje vou-vos ensinar a calcular as assintas verticais, as assintas não verticais e vou-vos explicar o que elas são. Portanto, vocês veem aqui já na imagem uma função que está definida ao que parece por ramos. Tem aqui uma função do lado esquerdo, outra função do lado direito. Portanto, é tudo a mesma função, está dividida em dois. E tem algumas assintas. Veem logo que tem aqui uma assinta vertical no x igual a 2, mas esta assinta aparenta ser apenas pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, a função é bem definida. E tem também uma assinta vertical, uma assinta não vertical em mais infinito, que é esta reta aqui. Portanto, a função aproxima esta reta quando o x tende para mais infinito, ou seja, a distância entre a função e a reta aproxima-se do zero. Mas vamos lá ver como é que se calculam estas assintas. Primeiro vamos às assintas verticais. E o primeiro passo para calcular as assintas verticais é sabermos em que pontos é que podem haver estas assintas verticais. Portanto, temos de ver os pontos candidatos à assinta vertical. São esses os pontos em que há alguma descontinuidade na função e podemos ver que aqui a função é descontínua, em x igual a 2. Ela dá um salto daqui para aqui. Portanto, é um ponto em que a função é candidata a ter uma assinta vertical. E em pontos também que são aderentes ao domínio. O que é que isso significa? Portanto, se nós tivermos uma função cujo domínio é igual a, por exemplo, reais, excepto zero, a função pode ter uma assinta vertical do ponto x igual a zero, que é este ponto aqui. Porquê? Porque este ponto é aderente ao domínio e não pertence ao domínio. Vamos dar outro exemplo. Imaginem uma função, e agora nem vou dar aqui a definir o domínio em si, vou dizer, temos aqui uma função cujo domínio é este. Há aqui um salto enorme, por exemplo, aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2. Portanto, neste espaço a função não está definida, nem está definida em 2, nem está definida em 1. O que acontece é que tanto o ponto 1 como o ponto 2 são pontos aderentes ao domínio e que não pertencem ao domínio, por isso pode haver assinta vertical no ponto 1 e no ponto 2. Neste caso, 1 pertence ao domínio, ou melhor, 1 não pertence ao domínio e 1 pertence ao conjunto dos pontos aderentes ao domínio. Basicamente, o conjunto dos pontos aderentes é fechar aqui as bolinhas. Podemos dizer que o 1 pertence ao conjunto dos pontos aderentes do domínio. Ok. Então, agora a próxima questão é ver se o ponto que já determinamos que pode ter uma cinta vertical, se realmente tem essa cinta vertical. E vamos ter de fazer um teste. O teste é calcular o limite quando o x tende para esse ponto da função. Se der mais ou menos infinito, é porque tem a cinta vertical. Se der um número real qualquer, é porque não tem. Vamos lá fazer esse teste. Aqui com a nossa função. Então, se nós fizermos o limite quando o x tende para 2 por números positivos da função f, o que é que acontece? Portanto, nós vamos por aqui, por valores superiores a 2, e o que nós obtemos é que este limite é igual a 5. Portanto, não há a cinta vertical, certo? Não, errado. Porque temos também de fazer o teste para números, para o limite por números inferiores a 2. Portanto, o limite quando o x tende para 2 menos, de f de x. Portanto, agora já vamos pela esquerda, aproximamos neste sentido e vemos que o limite é igual a menos infinito. Portanto, quando o x se aproxima de valores muito perto de 2, a função aproxima-se de 2. Ou melhor, aproxima-se de menos infinito. Portanto, há uma assinta vertical em x igual a 2. Ok? Agora,
Para vermos as assintas não verticais, temos de recorrer a outro processo. Para terminar, o m, portanto, nós podemos assumir sempre que todas as funções têm uma assinta não vertical em mais infinito e em menos infinito. Neste caso, vamos calcular primeiro para mais infinito. Nós fazemos o cálculo do m, dessa reta, portanto é uma reta do tipo y igual a mx mais b, e o m é igual ao limite, quando o x tende para mais infinito. Portanto, nós agora estamos a ver as assintas não verticais em mais infinito. Se estivéssemos a ver as assintas não verticais, fazíamos a mesma coisa, mas só que mudávamos aqui mais infinito por um menos infinito. Portanto, o m é igual a este limite do f de x a dividir por x. Ok? E eu já vou explicar porquê. Não é preciso saber, vocês podem decorar aqui esta fórmula, mas eu vou explicar porque é que isto é verdade. E fiquem já a saber também que o b é igual ao limite, quando o x tende para mais infinito, neste caso, de f de x menos mx. Portanto, o m nós já calculámos e depois podemos calcular o b. Mas como é que nós descobrimos aqui este m e este b, esta fórmula? De onde é que vem esta fórmula? Se não quiserem saber, podem saltar, mas eu acho importante perceberem aqui a intuição por trás destes conceitos. Portanto, quando nós dizemos que uma assinta não vertical é a assinta de uma função em mais infinito, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que o limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x menos mx mais b, ou seja, nós dizemos que quando o x é muito grande, a diferença entre a função e a reta tende para zero. É isto que nós queremos dizer quando dizemos que a cinta não vertical em mais infinito é uma reta mx mais b. Daqui, o que é que sucede? Sucede, se este limite é igual a zero, então o limite disto tudo, daquela fórmula toda, a dividir por x, também vai ser igual a zero. Portanto, se nós temos uma coisa que já tende para zero, dividi-la por uma coisa que também está sempre a crescer, neste caso é este x, o limite vai continuar a ser zero. Portanto, eu vou já distribuir aqui o menos para o mx e para o b. Ok. Agora, podemos separar aqui os quocientes. Portanto, temos que o limite de quando o x tende para mais infinito de f de x a dividir por x menos o limite quando o x tende para mais infinito de mx a dividir por x menos o limite quando o x tende para mais infinito de b a dividir por x é igual a zero. Estes x cortam e o limite de uma constante, que é o m, é a própria constante. O limite de uma constante a dividir por x é igual a zero. Portanto, este termo pode ir-se embora. Passamos o m para o outro lado da equação e ficamos com o limite de quando o x tende para mais infinito de f de x a dividir por x é igual a m, que é aqui a fórmula que eu vos tinha dito há bocado. O b é muito fácil. Como nós já sabemos o m, podemos simplesmente passar o b está neste lado a subtrair, passa para o outro lado com o sinal positivo, portanto o b é igual a este limite, limite de f de x menos mx, que é esta fórmula aqui. Ok? Portanto, é assim que vocês calculam. E como é que nós conseguimos garantir se há ou não a cinta não vertical? Portanto, se o m for igual a um número real, então é porque há a cinta vertical. Ou melhor, há a cinta não vertical. Se o m for igual a mais ou menos infinito, é porque não há a cinta não vertical, porque não faz sentido o m
levar um valor que não seja um valor real. Portanto, não há assíntota não vertical neste caso. E a mesma coisa se o b for igual a mais ou menos infinito. Portanto, basta o b ou m ser igual a mais ou menos infinito, que já não há assíntota não vertical. Pronto, e lembrem-se que estamos aqui a fazer o teste para quando o x tende para mais infinito, porque são as assíntotas não verticais em mais infinito. Se fosse para menos infinito, trocava-se apenas aqui o sinal do limite, e aqui era por exemplo, fazíamos isto tudo para menos infinito, portanto trocávamos aqui os sinais todos para ver as assíntotas em menos infinito, ok? Pronto, se o m for igual a zero, sabemos também que o y é igual a b, portanto é uma assíntota não só não vertical, como também horizontal. Tenho aqui um exemplo prático de um exercício que saiu no exame, que pede exatamente para calcular todas as assíntotas verticais desta função f de x. Portanto, primeiro temos de ver se a função é contínua no seu domínio, para ver se eventualmente há algum ponto em que há alguma descontinuidade. E não há nenhum ponto de descontinuidade, a função é contínua no seu domínio, porque é composta por funções elementares. Portanto, temos aqui um cosseno, é um quociente, é um polinómio, portanto não há aqui não há nenhuma função com ramos, portanto a função é contínua no seu domínio. Agora, se olharmos para o domínio da função, temos um buraquinho aqui no domínio, que é no ponto zero. Portanto, o zero não pertence ao domínio. No entanto, o zero pertence aos pontos aderentes ao domínio. Portanto, os pontos aderentes ao domínio é basicamente encher estes buraquinhos únicos de pontos no domínio. Portanto, aqui D', ou seja, D traço, que é o conjunto dos pontos aderentes, é os próprios números reais, porque fechamos aqui este buraquinho. Portanto, o zero pertence ao conjunto dos pontos aderentes do domínio. Portanto, pode haver uma assíntota vertical em zero. Portanto, vamos lá fazer o teste. Vamos lá fazer o limite. Quando o x tende para 0 mais da função. Portanto, de 1 menos cosseno de x a dividir por x à quarta. Ok. Este limite vai dar 0 sobre 0. Portanto, vamos ter de fazer aqui umas manipulações algébricas para que isto dê bem. O que nós temos de fazer é multiplicar pelo conjugado. Ou seja, multiplicar por 1 mais cosseno de 1 mais cosseno de x em baixo e em cima. Portanto, vou meter aqui 1 mais cosseno de x em baixo e em cima. De forma a transformar depois, conseguimos transformar o cosseno num seno e encontrarmos o limite notável. Portanto, isto é a menos b vezes a mais b, portanto é limite, temos de sempre manter o limite. Portanto, é 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado a dividir por x à quarta vezes 1 mais cosseno de x. Nós sabemos aqui pela aquela identidade da trigonometria que 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a seno de x, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Eu escrevi aqui a fórmula com S e com C para deixar mais simples, mas pronto, vocês reconhecem a fórmula. Se passarmos o cosseno para o outro lado, ficamos com seno de x. Isto passa a ser o limite quando o x vai para 0 mais de seno de x. E eu vou já retirar aqui deste x à quarta um x, porque assim ficamos já com o limite notável. E assim podemos multiplicar, podemos dividir o limite em 2 e ficamos com 1 a dividir por x ao cubo vezes 1 mais cosseno de x. Então isto vai dar o quê? Este limite vai dar 1, que é o limite notável. E multiplicado por 1 a dividir por
0 mais ao cubo fica 0 mais na mesma, portanto 0 mais. Aqui 1 mais cosseno de x, cosseno de 0 dá 1, portanto vai dar 2, é uma constante multiplicada por 0, vai dar sempre 0 mais, portanto isto é 1 vezes mais infinito, porque uma constante a dividir por 0 mais, portanto um número qualquer a dividir por um número que cada vez fica mais pequeno e é positivo, vai dar o mais infinito. Portanto, provamos que há aqui uma assinta vertical em x igual a 0. Pronto, não é preciso testar em x igual a 0 menos. Provavelmente vão ter um resultado parecido. Provavelmente vão obter que o limite dá mais infinito ou então menos infinito. Mas basta haver a cinta vertical num dos lados e temos aquilo que nós queremos obter. Agora vamos ver se há cinta vertical, há cintas não verticais, ok? Então, calculamos. Primeiro vamos pensar primeiro em mais infinito. É mais infinito, ok? Portanto, m, ou seja, o y igual a mx, o m é igual a limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x a dividir por x. Que é igual a, se formos buscar aqui a fórmula, é esta fórmula aqui, mas só com x à quinta. Ups, esqueci-me do limite. Isto é um erro que muita gente faz, por isso ainda bem que isto aconteceu. Ok, desculpem lá a demora. Ok, perfeito. Então é muito fácil perceber que valor é que dá este limite. 1 menos cosseno de x, quando o cosseno de x vai para mais infinito, o valor não é, ou seja, aqui tem que pensar que esta sucessão aqui, ou melhor, esta função aqui na parte de cima do quociente é uma função enquadrada, é uma função que está sempre entre dois limites, ou seja, o, o cosseno de x pertence sempre entre o menos 1 e 1. O menos cosseno de x também, porque é só, neste caso é entre 1 e menos 1. Reordenamos e fica a mesma entre menos 1 e 1. Ok? E o 1, ou seja, somamos 1, é isto tudo, e 1 menos cosseno de x pertence a 0 e 2. Portanto, um número, tenho que pensar que qualquer número que esteja aqui em cima está sempre entre 0 e 2. Se o de baixo está-se a aproximar de mais infinito, o quociente vai ser sempre 0. Portanto, não há dúvida nenhuma, o m é igual a 0. Podemos já fazer aqui algumas observações. Se nós mudássemos aqui o limite para menos infinito, portanto, tivéssemos a ver as assintas não verticais em menos infinito, não ia mudar nada do resultado. Portanto, o m é igual tanto para mais como para menos infinito. Porque uma constante a dividir por mais infinito ou menos infinito vai dar sempre zero. Portanto, a cinta não vertical é mais infinito e em menos infinito, em que o m é igual a zero. Portanto, é uma cinta horizontal. Resta saber qual é que é o b. Portanto, o b é igual ao limite quando o x tende para mais ou menos infinito de f de x, que é igual a... estamos a calcular as duas assintas ao mesmo tempo porque eu tenho quase a certeza que vai dar igual para mais infinito e para menos infinito. Portanto, este limite vai dar o quê? Vai dar... e não se esqueçam que temos de subtrair aqui um menos mx. Como o m é 0, é subtrair um menos 0x, ok? Não se tem de preocupar com isto. Agora o limite, também não há muito que pensar, há de ser 0 também. A única coisa que muda de um limite para o outro é que
não era x à quinta, agora vai ser só x à quarta. Portanto, vai ser fácil. É um menos cosseno de x a dividir por x à quarta vai dar a mesma zero. Tanto para mais como para menos infinito. Portanto, há uma cinta não vertical com a equação y igual a 0, que é 0x mais 0, em mais infinito e em menos infinito. Atenção que não podem dizer que é em mais ou menos infinito. Isto é errado. Tem de dizer que é em mais infinito e em menos infinito. Pronto, isto foi uma coincidência em que os dois limites davam igual, os m's e os b's davam igual. Pode haver casos diferentes. Mas pronto, está o exercício resolvido. Obrigado e até à próxima.